Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 3. Esta palavra que está no meu coração já faz um tempo, e eu já li esta palavra em reunião de oração, já li essa palavra em reunião particular com algumas pessoas, mas eu sinto o Espírito de Deus me impulsionando, e nesta noite eu quero compartilhar com vocês esta palavra. Três verdades que nós precisamos descobrir na palavra do Senhor. Provérbios 16, 1 a 3. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Verso 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Três verdades nesses três versículos que nós acabamos de ler. E eu acredito que nesta noite Deus vai falar com cada um de nós aqui, amém? Se você puder, olhe para a pessoa que está do teu lado e fala para ele assim: fica bem atento, porque a palavra de Deus vai falar com você. Glória a Deus. Os rojões pronunciam algo, né? Amém. Glória a Deus, Deus é bom, né? Primeira coisa, primeira verdade que nós precisamos saber é que Deus dá a última palavra. As pessoas fazem planos, todos nós fazemos planos. Os mais jovens fazem planos para ingressar numa faculdade, fazem planos para entrar no mercado de trabalho. Os adultos fazem planos sobre a vida pessoal. Nós fazemos planos acerca da vida financeira. Nós estabelecemos planos acerca da vida espiritual. Mas escute isso: a última palavra quem dá é Deus. Você pode fazer muitos planos, os planos mais mirabolantes que você possa imaginar, mas quem vai decidir se os teus planos serão aceitos, se eles serão executados, se os teus objetivos serão alcançados, é Deus e mais ninguém. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 4. Eu quero falar para vocês sobre um homem que tinha um plano. E esse homem, nós vamos ver que ele tinha o melhor plano, a melhor das intenções, mas Deus decide mudar o seu plano, Deus decide mudar as suas intenções. 1 Crônicas 17, 1 até o 4 diz que Davi estava morando no seu palácio. Um dia ele mandou chamar o profeta Natã e disse ao profeta: veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Verso 3. Mas naquela noite Deus disse a Natã: vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar.
Vejam bem, queridos, qual era o plano de Davi e quem era Davi? Davi é uma pessoa que caminha com Deus, que anda com Deus. É uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus. Davi é uma pessoa experiente. Davi venceu muitas batalhas. Davi é uma pessoa rica, tem recursos sobrando. Davi tem mais que o suficiente para construir um grande templo para o Senhor. Davi é uma pessoa que está incomodada pelo fato de morar num palácio construído com as madeiras mais nobres da época, enquanto que a arca da aliança, que representava a presença de Deus entre o povo, continuava na tenda. Davi está incomodado com isso. Então ele tem uma ideia, e a sua ideia é muito boa, é uma ideia legítima, porque afinal de contas, queridos, vejam bem, Deus guiou o povo durante toda a peregrinação do deserto. Deus guardou o povo, Deus deu alimento para o povo, Deus deu proteção para o povo, Deus conduziu o povo em segurança, o povo pisou na terra da promessa, as tribos foram repartidas, ou melhor, distribuídas entre as terras da promessa do Senhor. Está todo mundo vivendo bem, o povo está produzindo, o povo está enriquecendo, o povo está feliz. Mas Davi olha para tudo isso e ele começa a lembrar que esta nação um dia saiu de uma outra nação onde eram escravos, e agora Israel está vivendo na bonança, está vivendo na bênção, está tudo indo muito bem. Mas a arca do Senhor está lá, continua na tenda, enquanto o povo habita em palácios. Então Davi tem uma ideia, uma boa ideia, guarde isso, uma boa ideia. Davi tem um bom plano, ele quer fazer algo nobre, quer fazer algo legítimo, algo que Deus merece. Ele chama o profeta, porque naquele tempo nenhum rei em Israel ou em Judá ousava tomar uma decisão sem primeiro consultar o Senhor. E esta consulta se dava através dos profetas. Então o rei chamava o profeta e perguntava ao profeta, e o profeta orava a Deus, e Deus falava o que eles deveriam fazer. E quando Davi chama Natã, e ele fala para Natã: Natã, eu estou incomodado, porque eu estou bem, tenho muita riqueza, estou vivendo num palácio, o povo está bem, está todo mundo bem, mas quando eu olho para a tenda e vejo a arca que representa a presença do Senhor, a glória do Senhor ali na tenda, eu fico incomodado. E eu decidi. Natã pergunta: o que você decidiu, rei? Eu decidi construir um templo, um lugar onde possamos colocar a arca da aliança, um lugar que seja revestido de ouro, um lugar que seja rico, nobre, porque Deus merece. É interessante que Natã não vai nem consultar o Senhor. O plano de Davi era tão perfeito, era tão bom, que Natã olha para Davi e fala para ele assim: faça aquilo que está no teu coração, porque o Senhor está contigo. Natã tem certeza que Deus vai aprovar o plano de Davi. Ele tem a certeza que foi Deus que colocou no coração de Davi fazer o templo. Mas a Bíblia diz que naquela noite Deus aparece para Natã e fala assim para Natã: Natã, volta lá, desfaça tudo o que você falou e diga para Davi que ele não vai construir o templo. O que nós aprendemos? Independente
de você fazer tudo certo e você fazer tudo com amor, não tome nenhuma decisão sem primeiro consultar ao Senhor. Ainda que os seus planos sejam melhor, ainda que às vezes você diga assim: Senhor, essa oportunidade que surgiu na minha vida é a melhor oportunidade. Ainda que apareça diante de você alguma situação que você diga assim: se eu tomar essa decisão, eu vou mudar a minha vida e eu vou estar melhor. E Deus quer que você esteja melhor. Deus, Ele se agrada do plano de Davi. Não é que Deus reprovou o plano de Davi, mas a verdade é que Deus já tinha um outro plano que era melhor do que o plano de Davi. Então, se você puder me ajudar, olhe para o teu irmão e diga assim para ele: Deus tem sempre um plano melhor do que o teu plano. Aí fala para ele assim: por isso é bom consultar a Deus primeiro. Porque às vezes a gente tem ideias boas, mas a ideia de Deus a nosso respeito, ela é sempre melhor e maior. E às vezes nós somos levados, até pelas boas intenções, a gente quer fazer alguma coisa para agradar a Deus. Às vezes a gente quer impressionar a Deus com a nossa devoção, com o nosso sacrifício, com o nosso amor. Às vezes a gente quer mostrar para Deus o quanto nós o amamos. E aí a gente esquece de consultar a Deus primeiro e perguntar: a Deus, é isto que o Senhor quer? É isto que o Senhor deseja que eu faça? Nem sempre, quando Deus rejeita a ideia de alguém, é porque a pessoa está em pecado. Aprenda isso, meu irmão. Que às vezes Deus pode rejeitar, você pode ter uma ótima ideia. Os jovens que estão agora se preparando para entrar na universidade, de repente você tem uma ideia muito legal. Você quer fazer o curso dos seus sonhos, você quer entrar na área que você sempre sonhou, desde criança. E parabéns, você está desejando melhor. Mas escute isso: Deus tem algo melhor ainda para você do que o teu melhor. E às vezes o fato de Deus reprovar o plano de alguém, não é porque a pessoa está em pecado, mas é porque Deus já escreveu, já planejou, ou já projetou um plano melhor para você. Deus tem algo melhor para a tua vida lá na frente. Eu fico imaginando Davi, na idade que ele se encontrava, se ele decide construir um templo para o Senhor. A primeira coisa que eu imagino é que Davi não teria idade suficiente para terminar a obra. Ele ia começar a construir o templo e de repente ele teria que parar no meio do templo, porque a idade não lhe permitiria concluir o projeto. E o seu sucessor poderia vir e dizer assim: derruba tudo que Davi fez e vamos fazer de novo. E Davi seria conhecido na história como o rei que começou um templo e não conseguiu concluir o templo. É interessante que depois dessa palavra, desse encontro que Natã teve com Davi, onde o Senhor disse para Davi que ele não iria construir o templo, aconteceram algumas situações na vida de Davi que eram imprevisíveis. Algumas coisas que Davi não imaginava que iria lhe acontecer. Por quê? Porque ele estava vivendo um tempo de paz. Estava vivendo um tempo de abundância na nação. Mas depois disso, só para você entender, olha quantas batalhas que Davi enfrentou depois desse encontro com o profeta. Ele teve que lutar contra os amonitas, ele teve que lutar contra os sírios, ele teve que lutar contra a cidade de Rabá, ele teve que lutar contra os gigantes filisteus. Davi não estava prevendo isso. Davi imaginou assim: eu já cheguei no ápice, está tudo bem, está tudo funcionando bem, agora é hora de colocar o plano em ação. Mas o Senhor já sabia que dali a poucos dias ou dali a alguns meses, Davi teria que enfrentar desafios, situações que, se ele estivesse construindo o templo, ele não poderia vencer os inimigos ao mesmo tempo. Mas enquanto Davi não constrói, ele alimenta o projeto, reunindo preparativos para a construção do templo. Davi decide colocar ordem na nação. Ele vai chamar os levitas e vai dizer para os levitas o seguinte: uma equipe de vocês
vão começar a se preparar com um projeto para que o próximo rei, quando assumir, possa construir o templo. Ele chama outros levitas e diz assim: olha, eu quero que vocês gerenciem a equipe. Outros ele chama e diz assim: eu quero que vocês já comecem a preparar uma guarda para o templo que o próximo rei vai construir. Outro diz, ele chama outros levitas e diz assim: olha, vocês vão ter que começar a preparar os músicos, porque quando o outro rei construir o templo do Senhor, vai precisar de músicos. E outros vão ter que ser conselheiros. Davi, ele começa a dizer para o povo: olha, eu não vou construir nenhum templo, porque Deus não deixou, mas vocês precisam ofertar, porque quando o próximo rei vier, ele vai poder construir o templo ao Senhor. Davi, ele, no final de tudo, o Senhor mostra para ele quem deveria assumir em seu lugar. Eu fico imaginando, gente, se Davi tivesse desobedecido a Deus. Sabe aquela pessoa teimosa? Ela tem uma ideia boa. Eu não estou desaprovando a tua ideia. A tua ideia é muito boa. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque nem toda boa ideia é para ser aplicada na hora que nós queremos. Tem que esperar o tempo de Deus. E eu fico imaginando se Davi, ele resolve iniciar a construção, naquele momento, sem ter tempo, sem planejamento. Davi ia construir um templo e depois do templo pronto, ele ia pensar e falar: poxa, está faltando músico. Porque Davi não formou músicos. Olha, está faltando quem vai cuidar do templo. Por quê? Porque Davi não formou. Olha, quem vai cuidar, quem vai ser os guardas do templo? Não tem guarda, porque Davi não formou. Então o Senhor, ele mostra para Davi o seguinte: Davi, você não vai construir o templo, mas nem por isso o seu projeto está sendo reprovado. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 o seguinte: o fim de uma coisa vale mais do que o começo. Foi Deus que conduziu Davi. Às vezes nós planejamos muitas coisas, mas escute isso: a última palavra quem deve dar na tua vida é Deus. 1 Crônicas capítulo 17, versículo 20 e 28. Olha o que Davi diz. Quando o profeta chega para ele e fala assim: Davi, não é você. Davi começa a louvar ao Senhor. Talvez você entrou aqui nessa reunião com alguma ideia mirabolante. Talvez alguma ideia relacionada à família. Talvez alguma ideia relacionada à tua vida pessoal. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando numa ideia que você falou assim: isso vai mudar a minha vida. Escute o que eu estou te dizendo, ainda não é o tempo. 1 Crônicas 17, 20 diz assim: Davi reuniu o povo e falou assim: louvem ao Senhor, louvem a Deus. O povo se ajoelhou, encostou o rosto no chão, adoraram a Deus, prestaram uma homenagem. E no versículo 28 diz assim: ele morreu bem velho, rico e respeitado. Você quer morrer velhinha, rica e respeitada, abençoada? Então obedeça a voz de Deus e deixa Deus dirigir os seus planos. A última palavra quem dá é Deus. A segunda verdade que nós aprendemos é que Deus julga as intenções do coração. Quem de vocês aqui nunca se enganou com a aparência? Quem de vocês aqui nunca, em algum momento da vida, olhou para alguém e julgou alguém de forma errada? Quem entre nós aqui que nunca, em algum momento da vida, olhou para uma determinada situação e a gente criou uma ideia, um conceito totalmente errado? Sabe por quê? Porque as aparências enganam. Mas Deus, quando olha, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. 1 Samuel 16, versículo 6 e versículo 7. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: esse homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Aí o Senhor diz para Samuel: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. As pessoas olham para a aparência. Aí diz o Senhor: mas eu vejo o coração. Queridos, vejam bem, quando Samuel recebe a ordem de Deus, que dentro da casa de Jessé, um de seus filhos seria escolhido para ser rei em Israel.
Samuel se apressa em ouvir a voz de Deus e atender a voz de Deus. Samuel vai correndo até a casa de Jessé, e quando ele chega ali, Jessé reúne os seus filhos, exceto o mais novo, que se chamava Davi. E aí Samuel começa a olhar para eles e fala: bom, Deus disse que aqui vai ter um rei. E se estes são os homens, os filhos de Jessé, provavelmente Deus vai escolher um deles para ser rei. Aí quando Jessé começa a olhar para os filhos, Samuel começa a olhar para os filhos de Jessé, ele se deixa levar pela aparência, pela inteligência, pelo físico daqueles jovens. Ele começa a olhar e ele fala assim para o primeiro que ele vê: porventura não está diante do Senhor o seu escolhido? Aí o Senhor olha para Samuel e diz no coração dele: Samuel, não vejo as aparências, porque eu não vejo as aparências, eu julgo as intenções. Sabe por que determinadas coisas não acontecem na vida de algumas pessoas? É porque às vezes as pessoas dizem uma coisa, mas no coração existe outra. E só quem conhece de fato o nosso coração é Deus. Só Deus. Jeremias 17, 9 e 10. Talvez você em algum momento da sua vida você fale assim: ah, Deus, se o Senhor fizer tal coisa, eu prometo que vou fazer X. Aí o Senhor olha no teu coração e fala: eu conheço o teu coração, eu sei quem você é. Jeremias 17, 9 e 10 diz: quem pode entender o coração humano? Talvez você ache que conhece o teu coração. Mas olha o que diz o profeta: não há nada que engane tanto como o coração. O coração está enfermo para ser curado. A mente está ligada à razão, mas o coração na Bíblia está ligado à emoção. E Deus, ele vê as duas coisas. Deus não vê somente o teu lado racional, Deus vê também o teu lado emocional. E às vezes a razão pode estar dizendo uma coisa, mas a tua emoção, ela é incontrolável. Ela não pode ser dominada com facilidade. E aí Deus olha e fala: não posso fazer tal coisa, não posso dar tal coisa, porque o seu coração não está preparado para lidar com determinadas situações. Aí diz assim: eu trato a pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com aquilo que ela faz. As aparências, elas podem nos enganar. Jesus disse lá em João capítulo 7, versículo 24: porque nos dias do ministério terreno de Jesus, os religiosos julgavam as pessoas pelas aparências. Então, se alguém queria ser bem visto num círculo religioso, a pessoa só precisava se vestir como um tal, a pessoa só precisava falar como um tal, se parecer religioso, e aí eles já iam logo dizendo: este é religioso, é um bom homem, é uma boa mulher. Mas aí Jesus chega e diz assim para eles: parem de julgar pelas aparências, porque vocês estão olhando para o estereótipo, vocês estão vendo a imagem, mas vocês não estão vendo o coração. E Deus vê o coração de cada um, Deus julga as intenções de cada um. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13 até o versículo 15. Paulo está dizendo o seguinte: que às vezes as pessoas podem parecer perfeitas, mas o coração está cheio de falsidade. E até o diabo, escutem isso, até o diabo pode enganar pessoas com boa aparência. Paulo diz assim, falando sobre os falsos apóstolos: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Aí eu pergunto para vocês: como é que Paulo chegou a esta conclusão? Que aqueles homens a quem ele está se referindo não eram verdadeiros. Ele diz: eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam. Estes falsos apóstolos que Paulo está falando, eles se infiltravam e pregavam e falavam e criavam ideias, conceitos e até testemunhos errados, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo.
E aí Paulo fala, e eu não me admiro com isso. Eu não me admiro com as palavras, não me admiro com o comportamento deles. Pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que, aí Paulo diz, que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Ei, queridos, a segunda verdade que nós precisamos conhecê-la e precisamos aplicar na nossa vida é que Deus julga as intenções. Em qualquer situação da nossa vida, nós devemos sempre orar a Deus e dizer assim: Senhor, não deixe que eu tome nenhuma decisão, nem que eu crie nenhum conceito acerca de determinada pessoa errada, porque só quem conhece o coração das pessoas é Deus. Se as pessoas fossem seguir a Jesus pela aparência, isso é muito bom você saber. Se as pessoas fossem seguir Jesus pela aparência, provavelmente teriam seguido o Cristo errado. Porque em Isaías capítulo 53, versículo 1 até o versículo 3, descreve a imagem do Messias como que o Cristo era. E olha o que o profeta diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor está agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Tem algum nordestino aqui que já viveu no sertão seco? Dá? O nordestino mesmo, ele dá valor para a plantinha seca lá, porque ele sabe que aquela plantinha tem. Mas aí chega o paulista e ele olha e fala: isso aí não vai dar certo. As pessoas olhavam para Jesus e falavam: quem é ele? Filho de José, o carpinteiro. Quando Jesus vai pregar na cidade em que ele nasceu, as pessoas dizem: mas ele não é filho de Maria? Fulano de tal não é seu irmão? Quem é ele? O profeta diz: ele não era bonito. Imagine as pessoas daquele dia, se fossem seguir a Cristo pela aparência, certamente procurariam um Cristo bonito, um Cristo pomposo. Ele não era simpático. Jesus era rude na forma de falar, de se apresentar. Jesus não ficava mostrando os dentes para todo mundo para parecer simpático, não. Ele era a verdade de Deus. E ele falava a verdade. Jesus, diz o profeta, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, que nos agradasse. Ele foi rejeitado e foi desprezado por todos, suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Ah, queridos irmãos, quantas vezes nós nos equivocamos acerca das aparências, porque às vezes a gente olha e a gente cria conceitos e a gente imagina: esse é de Deus, esse não é de Deus. Mas quando eu olho para as palavras do profeta Isaías, eu fico imaginando alguém sem aparência, sem beleza, sem realeza. Alguém que poderia se apresentar numa reunião como a nossa e de repente até mesmo ser barrado, impedido de entrar na nossa reunião. E aí o profeta diz: ninguém olhava para ele, desprezava ele, mas ele era a própria presença de Deus habitando entre os homens, o Cristo, o Verbo que se fez carne. Por isso que nós precisamos, queridos, ter muito claro esta verdade: Deus não olha as aparências, Deus escolhe quem quer, Deus usa quem quer, Deus faz como quer. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Terceiro, eu tinha dito antes de começar essa palavra que hoje eu ia pregar 20 minutos, mas é tão gostoso falar de Jesus. Eu preciso que você conheça também a terceira verdade. Quando Deus abençoa os seus planos, eles dão certo. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim: se Deus estiver nos teus planos, vai dar certo.
Mas espera aí, pastor, primeiro o senhor falou que a última palavra é dele. Sim, quando a última palavra é dele e ele está no plano, ele abençoa dar certo. Gênesis capítulo 28, versículo 20 até o versículo 21. Jacó fez a seguinte promessa para Deus: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que eu estou fazendo, e me der roupa e comida, se eu não voltar, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. E esta pedra que pus como um pilar será a tua casa, e Deus, ó Deus, eu te entregarei a 10ª parte de tudo que me deres. Eu pergunto para você, quando Jacó fez esta oração para Deus, ele fez uma promessa, uma aliança com Deus. O que Jacó tinha para oferecer a Deus? Nada. Jacó não tinha nada além das suas vestes do corpo. Jacó é um foragido da lei. Ele tinha aprontado, ele tinha feito coisas erradas, enganou o seu próprio irmão. Ele está fugindo, ele está envergonhado. Jacó não tem recursos. Jacó está sozinho, não tem expectativa alguma. Jacó está com medo. Mas de repente, ele se volta para Deus e ele apresenta para Deus um pacto, uma aliança. Ele diz para Deus o seguinte: Senhor, eu preciso da tua presença. Quando ele diz assim: se tu fores comigo. Segundo, eu preciso da tua proteção. Se o Senhor me guardar, se o Senhor me levar em paz, me trazer em paz. Terceiro, ele pede provisões mínimas e necessárias. Ele não está em condição de pedir nada mais para Deus. Então ele fala: se o Senhor me der roupa e me der comida, está de bom tamanho. E em quarto lugar, ele pede a Deus a oportunidade de um dia voltar e ser perdoado. Ele diz assim: se eu puder voltar para a casa de meu pai. Jacó pede 4 coisas para Deus. Ele quer a presença, ele quer a proteção de Deus, ele quer provisões e ele quer a chance de ser perdoado. Em troca disso, ele promete 3 coisas para Deus. É interessante, a gente sempre pede mais do que promete. Ele pede 4 coisas, mas ele promete 3 coisas para Deus. Ele fala assim: Senhor, se o Senhor fizer tudo isso, primeiro, eu te ofereço fidelidade total. Ele diz assim: o Senhor vai ser o meu Deus. Eu vou ser fiel ao Senhor, não é pela metade, eu vou ser fiel 100%. Segundo, ele diz: Senhor, eu vou criar um memorial. Eu nunca vou me esquecer daquilo que o Senhor fez. Ou seja, esta pedra que pus como pilar será a tua casa. Tinha um hino antigo que os irmãos cantavam que dizia assim: nunca esquecerei, eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Ele diz: Senhor, eu vou criar um memorial. E eu nunca vou esquecer daquilo que o Senhor fez. E terceiro, ele promete devolver a Deus. Ele pede 100, mas ele diz a Deus: eu devolvo os 10 para o Senhor. É uma conta justa. É ou não é, irmãos? Deus, o Senhor me dá 100, eu te dou 10. Se o Senhor me der, ele fala assim: eu vou te entregar 10 partes de tudo que o Senhor me der. Talvez qualquer um de nós aqui, se eu chegasse para um dos irmãos e falasse assim: você me dá 1000 que eu te devolvo 10. Aliás, 100, né? O irmão vai falar assim: você está louco? Mas com Deus é diferente. O Senhor me dá e eu te devolvo 10. Escute a história de Jacó. Deus abençoou o plano de Jacó. Mas quando a gente fala que Deus abençoou, alguém deve imaginar assim: pois bem, no dia seguinte Jacó acordou e a vida dele transformou-se num mar de rosas. Não, 20 anos. Olha para o teu irmão e fala assim: o tempo de espera de Jacó foi 20 anos. 20 anos vivendo sob a proteção de Deus, 20 anos tendo a presença de Deus, 20 anos vivendo com o mínimo e 20 anos esperando a chance de perdão. Durante 20 anos, o que Jacó aprendeu? Deus ensinou Jacó primeiro, ensinou ele a perdoar. Quando Labão enganou Jacó e trocou Raquel por Leia, o que Jacó fez? Ele perdoou o sogro. Segundo, ele aprendeu a ser tolerante.
Porque ele era impaciente. Ele já tinha uma promessa, mas só que ele é muito impaciente. Ele atropela o plano de Deus, a vontade de Deus. Ele quer do jeito dele, por isso ele engana o seu irmão. Mas agora ele vai ter que aprender a ser tolerante. Ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para poder ter direito a Raquel. Terceira coisa, ele aprende a conquistar através do esforço. Porque na casa do sogro as coisas não vêm de graça. Ele precisa trabalhar, ele precisa cuidar das ovelhas para poder ter alguma coisa. Em quarto lugar, ele aprende a suportar afrontas, porque ele está na casa de Labão, vivendo de favores, e ele tem que se sujeitar ao sogro, tem que obedecer ao sogro, tem que fazer do jeito que o sogro manda, até o dia que Deus o trouxe de volta. Se você puder, se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Ministério de louvor. Escute isso, queridos. Tem pessoas que fazem pacto com Deus, aliança com Deus, e querem as coisas para ontem. É assim, não é? Você apresenta o teu plano diante de Deus, o Senhor fala: eu vou assinar, eu vou aprovar o teu plano. Só que aí você diz assim: Senhor, tem que ser para ontem. Escute o que eu vou te dizer. Existe um tempo determinado para Deus agir. O tempo que Deus estabeleceu, esse tempo entre a aprovação de Deus do seu plano e a confirmação do seu plano, é um tempo de preparação. Amém? Diga comigo assim: tempo de preparação. Eu quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, se você colocou o teu plano na mão de Deus, entenda que este é um tempo de preparação. Jacó precisava aprender algumas lições. Deus aprovou tudo o que Jacó pediu. Aliás, Deus deu mais do que Jacó pediu, porque Jacó só queria roupa e comida. Mas Deus vai transformar Jacó num líder de uma nação. Ele vai fazer parte da linhagem dos 3 patriarcas responsáveis pela criação do Estado de Israel. Deus tem para Jacó algo muito maior do que ele imaginava. Um de seus filhos seria governador do Egito. Mas Jacó precisava passar pelo processo do tempo do aprendizado. Jacó entregou seu plano nas mãos do Senhor. Se o Senhor for comigo. Quando ele chega na casa de Labão, ele continua acreditando no Senhor. Deixa eu te falar uma outra coisa. Se você colocou o teu plano nas mãos de Deus, não tire das mãos de Deus. Se aquilo que você tem pedido ao Senhor acerca da tua família, aquilo que você tem pedido ao Senhor acerca da tua vida pessoal, seja de que área for, se você colocou nas mãos do Senhor, não tire das mãos do Senhor. Salmo 118, versículo 8 e 9. É melhor confiar em Deus do que depender de pessoas. É melhor confiar em Deus do que depender de pessoas. E aí ele diz, importantes. Ou seja, ele está deixando bem claro o salmista, que nenhuma pessoa é mais importante na tua vida do que confiar em Deus. Os planos de Deus, Salmo 40, versículo 5, são os melhores e não podem ser comparados. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus reservou esse dia para te dizer isso. Essa palavra, ela estava em meu coração já umas 3 ou 4 semanas. Mas Deus preparou esta noite, esse dia, para dizer isso para você, que os planos de Deus são melhores do que os teus planos. Salmo 45 diz, ó Senhor Deus, o Senhor tem feito coisas grandes por nós, não há ninguém igual a ti. E aí ele diz assim, tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. O melhor plano não é o teu, é o de Deus. Ele diz, ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos e não podem ser curados. Jeremias 29, 11. Eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar, planos de dar esperança e de dar um futuro. E para terminar, queridos, escute isso. Se você confiou ao Senhor
Se você entregou ao Senhor os teus planos, saiba disso, tudo que acontece na tua vida, acontece para o teu bem. Amém? Dá um abraço ao meu irmão que está do teu lado. Fala para ele que Jesus é bom. Amém. Graças a Deus. Diga para ele assim: os planos de Deus são os melhores para a tua vida. Ei, escute o que eu estou te dizendo. Eu não sei em que nível, em que estágio você se encontra hoje, acerca daquilo que você confiou ao Senhor. Mas eu quero que nesta noite, pela fé, você comece a contemplar aquilo que Deus tem para a tua vida, porque, como diz o salmista, é tão maravilhoso que não pode ser contado. É tão grande que você não consegue imaginar. Deus tem o melhor plano para a sua vida. Eu quero orar com você enquanto vocês cantam ao Senhor. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Jesus, amo melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, amo melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, a reunião está terminando, mas eu quero pedir a você que leve esta palavra no teu coração, Provérbios 16, 1 a 3. E eu quero aplicar esta palavra à tua vida nesta noite. Eu vou parafrasear o que o sábio disse. Você pode fazer muitos planos, você pode fazer muitos planos, mas o Senhor é quem dá a última palavra na tua vida. Primeira coisa, Deus é quem dá a última palavra na tua vida. Segundo, você pode pensar que tudo o que está fazendo é certo, tem boas intenções, mas Deus julga as suas intenções. E terceiro, peça a Deus para abençoar os teus planos, e eles vão dar certo. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus Cristo. Que seja feita a vontade dele, aqui e também no céu. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, todas as famílias aqui reunidas, pais e filhos que adoram o teu nome. Senhor, obrigado pela palavra que nesta noite o Espírito do Senhor colocou em meu coração para compartilhar com a tua igreja. Eu quero pedir, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Senhor, eu não sei, eu não conheço os planos de vida de cada um, mas o Senhor conhece. E se nesta noite o Senhor está dizendo para algumas pessoas que os seus planos não são para agora, é porque o Senhor tem coisa melhor. Então, Deus, eu oro para que o teu Espírito Santo possa iluminar cada um, para que o teu Espírito Santo possa fortalecer cada um, a fim de que possamos, Senhor, saber esperar e confiar no Senhor, porque todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que andam de acordo com o teu plano. Em nome de Jesus, abençoa as famílias aqui reunidas. Levante a tua mão aos céus. O grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor,
a comunhão, presença, consolação do Espírito Santo seja sempre na tua vida. Jesus tem o melhor para você. Deus te abençoe. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, dá-me o melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira alegria. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu.